Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. Os juros americanos vão ficar altos por mais tempo do que o previsto anteriormente, sendo esperado apenas um corte na taxa de juros este ano. Neste cenário, o dólar continua forte, a renda fixa internacional atraente e até mesmo as bolsas não param de renovar recordes. Para entender as oportunidades de investimentos no exterior daqui para frente, recebemos os sócios do BTG Pactual, João Scandiuzzi, estrategista-chefe de Portfolio Solutions, e Marcelo Santucci, co-head de Portfolio Solutions Global. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado, Patrícia. Patrícia, prazer estar aqui também. Obrigada a vocês. Queria que a gente começasse falando sobre essa alta do dólar que a gente teve, essa escalada nos últimos meses, e que tem gerado uma certa apreensão aí para quem estava se programando para investir no exterior, até vendo oportunidade de investimento. Com o dólar a 5,50, oscilando perto disso, está assustando alguns investidores. O que vocês veem que vai acontecer, se o dólar realmente continua assim forte, e o que isso impacta para quem está querendo ver as melhores oportunidades de investir, né? Tanto aqui no Brasil como lá fora. João, acho que você pode começar essa. Vamos lá. Bom, o dólar ele está forte globalmente, não é de hoje, já tem um certo tempo, né? Isso tem a ver com uma dinâmica na economia global, tá? A gente tem visto uma economia americana que está crescendo bem mais do que os pares, bem mais do que a Europa, do que Reino Unido, outros tantos pares, né? A própria China cresce mais, mas em relação ao seu potencial está baixo. Então, é um cenário de crescimento que fora dos Estados Unidos está devendo, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos ele veio surpreendendo para melhor. Isso claramente é algo que acaba ancorando o dólar, né? Junto com isso, a gente tem um carrego positivo, ou seja, os juros americanos acima da maioria dos pares no mundo, né? Então, isso também coloca uma pressão, né, de suporte para o dólar, né? E, claro, como você colocou, na verdade, o que a gente tem visto é um certo atraso da expectativa de início do ciclo de corte. Enquanto outros bancos centrais do mundo, atipicamente, né, como o Banco Central Europeu, Banco do Canadá, estão cortando antes do Fed, a gente tem visto essa, enfim, jogando mais para frente, né, esse corte de juros para o Fed. Então, isso tudo acaba jogando para um dólar mais forte, né? Globalmente, né, ainda não estamos falando do real nessa equação aí, tá? Mas isso acaba impactando também no real, outras moedas, né, inclusive no mundo emergente também, tá? Isso, a gente acredita que a tendência é continuar um ambiente de dólar forte, embora eu diria que boa parte do fortalecimento do dólar já ficou para trás, tá? Ele tende a ficar forte, pode até que faça novas máximas, mas tende a ficar um pouco volátil nesse patamar um pouco mais forte. Mais à frente, acho que o cenário fica um pouco mais dividido, bola dividida, né? Acho que quando o Fed finalmente começar a cortar, a gente espera mais no quarto tri, que a gente possa ver, né, esse cenário talvez implicando um dólar ligeiramente mais fraco. Por outro lado, eleições americanas talvez ainda impliquem uma pernada de força. Então, ainda não é um cenário que a gente possa dizer que está definitivo em relação aos caminhos do dólar mais para frente. Acho que para um cenário em que o dólar globalmente realmente se desvaloriza muito, a gente precisaria ter não só o famoso pouso suave da economia americana, mas uma reaceleração mais importante do crescimento na Europa, na China e em outras partes do mundo, tá? A gente não está vendo esse cenário. Então, acho que mesmo que venha a ter um certo enfraquecimento do dólar, tende a ser muito leve nesse contexto que a gente está vivendo aí, tá? No Brasil, na verdade, não só no Brasil, mas em emergentes, a gente viu recentemente um dólar mais forte também por questões mais domésticas, né? A gente viu isso aqui no Brasil, vimos no México com as eleições mais recentes. Isso tem a ver basicamente com riscos, né, sobre a política econômica ou riscos fiscais, também aparecendo no cenário, e isso claramente está implicando um certo prêmio de risco nessas moedas. Isso acabou levando um certo desmonte de posições de carrego, né, de moedas que têm juros muito mais altos que o americano, como é o caso do Brasil ou do próprio México. Então, os investidores liquidando posições aí em função dessa percepção de aumento de risco. No caso do Brasil, acho que tem uma certa desconfiança, tanto em relação à política monetária, que tinha surgido no Copom anterior, quando teve aquele dissenso, né?
etc. Isso já começou a ser sanado nesse último Copom, em que teve um consenso para manutenção, né? E o comitê valorizando esse consenso e esse compromisso com trazer a inflação para a meta. Então, isso é um dado positivo, que pode ajudar, de alguma forma, a estabilizar as expectativas de inflação e o próprio câmbio. E a gente também tem uma certa desconfiança em relação à política fiscal, né? E aí, o que está se colocando aí do ponto de vista de política econômica é a necessidade de algum sinal de contenção fiscal, né? Principalmente de mudanças de regras de gastos que estão crescendo acima do teto do arcabouço, né? E, portanto, comprimindo despesas discricionárias. Então, essa é uma discussão que está ainda em andamento. A gente espera ver sinais disso, talvez já um contingenciamento, né, de 15 a 20 bi na próxima revisão bimestral de receitas e despesas, e depois algumas reformas. Agora, o conteúdo exato disso ainda está muito em aberto e, obviamente, que isso ainda mantém, por enquanto, um certo prêmio de risco para o real. Santucci, o que isso está impactando aí para o investidor investir ou não lá no exterior, manter ou não sua alocação lá, ou investir mais, né? A Patrícia, é um ótimo ponto. Acho que essa arrancada do dólar, né, contra o real, esses níveis altos, 5,50, 5,45, relembra um pouco que é importante ter a questão da diversificação global. Principalmente quando a gente olha do ponto de vista de consumo, né, a cesta de consumo hoje das pessoas está mais globalizada e o fluxo de capitais também. Então, acho que o mais importante é ter um alvo de alocação entre local e internacional. Internacional numa moeda que é considerada menos arriscada, né, do que o Brasil, é uma forma de disciplina de uma carteira diversificada. E se você for olhar, assim, nesse momento do ciclo econômico, os Estados Unidos, a gente falou do dólar americano, né, mas ele está oferecendo uma coisa que normalmente em outros ciclos econômicos o dinheiro ia procurar, que é crescimento e yield, né, retorno. Então, os Estados Unidos está tendo um crescimento ainda robusto, mesmo com taxas de juros altas. Então, está atraindo o dólar e está sendo também um local em que essa questão da temática de, por exemplo, inteligência artificial também está fazendo um impulso importante para as bolsas. Então, em outro momento, no passado, que você mandava o dinheiro, você colocava em parte em moeda forte, era para preservação de capital ou para o dinheiro ficar seguro. Hoje você tem a segurança e retorno. Então, essas duas coisas juntas, pelo ciclo econômico, os Estados Unidos está quase que sequestrando um dinheiro que deveria ou iria, em outra situação, ir para um mercado mais arriscado, buscando mais retorno, né? Então, acho que é essa a situação. Talvez para o investidor, o melhor seja tentar definir qual que é o ponto ótimo da relação entre dinheiro no Brasil e em outra moeda forte. Nesse momento é o dólar. Numa situação, olhando um pouco uma janela maior, pode ser além do dólar, o euro, outra moeda que haja a percepção de reserva de valor. Mas nesse momento está tendo retornos, né? Na renda fixa, retornos interessantes, juros estão mais altos do que uma série histórica, pelo menos no médio dos últimos 20 anos. Então você tem opções boas de diversificação de geografia, de moeda e de fator de risco. Então, definido esse percentual, quando o investidor olha e fala, puxa, eu deveria ter 20%, 30%, 40% de uma moeda que não o real em dólar, por exemplo, se ele está com 20%, com 10% ou com 0%, esse nível de 5,45, 50%, deveria fazer menos importância na decisão dele. Claro, vai apertar o botão de uma vez? Talvez não. Talvez fazer investimentos fatiados, mas não investir também numa moeda mais forte, você está 100% na outra moeda, que é mais arriscada. E se você está próximo do seu alvo, ou além do seu alvo, pode ser o momento de diminuir a sua alocação em dólar e estar mais real. Então, tem muito a ver com essa percepção de qual que é o nível ótimo de uma alocação. Nossos clientes, a gente tem clientes de diferentes situações, até de sucessórias, de cesta de consumo ou de perspectivas, né? Realmente de montar as carteiras, mas a gente faz alguns estudos ali, a gente acha que pelo menos uns 30% de uma moeda forte, como o dólar, seria interessante ter como uma referência. Então, se aquela família, aquele cidadão tem muito menos que isso, vai fazendo em níveis, ou coloque nível ou tempo, né? O que vier primeiro, você faz uma disciplina de adicionada. Até porque o momento, novamente, acho que a gente vai explorar aqui, né? Mas é um momento bem oportuno de estar fazendo esse movimento. Perfeito. E dentro dessa alocação no exterior, nesse portfólio, como você falou, a renda fixa está trazendo oportunidades que não se teve em muitos anos. Onde vocês estão vendo as melhores oportunidades para investimento em renda fixa?
São nos próprios treasuries, bonds, high yield, high grade? Onde que vocês veem as maiores oportunidades? Tem algo que vocês estão mais sobrealocados? Patrícia, sim. Eu diria que numa situação de aversão a risco, a primeira ação seria, puxa, eu vou sair de renda variável para renda fixa. Só que em momentos em que a gente passou do juro 0 para o 5, durante o processo de alta de juros, sim, os retornos vão ficando cada vez mais atrativos, só que dependendo de quando e como você entra nessa classe de ativos, você tem uma marcação ao mercado enquanto os juros estão se elevando. No momento atual, a gente está vendo que a gente fez um platô, então os juros estão altos. Em algum momento, o próximo movimento, a gente imagina que seja de queda, tem bastante indicações disso. E esse retorno, tanto nominal quanto juro real nos Estados Unidos, está muito atrativo. Pelo menos nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, a gente não tem um nível tão interessante. Aonde que a gente fez, o que a gente vê bastante valor? Sim, na renda fixa. Primeiramente, nas taxas reais, ou seja, nos papéis de inflação do governo americano, as equivalentes às NTNBs brasileiras. Enquanto que, se você for olhar historicamente, esse juro real, né, inflação mais quanto, era entre 0,5% e 1%, a gente tem trabalhado já há algum tempo, mais de provavelmente um ano, acima de 2%, 2,5%. Chegamos a ter 3% de juro real em TIPS do Tesouro Americano. A gente fez uma posição e carrega ainda sobrealocada, ou seja, uma posição importante nos portfólios, além do que seria um neutro. E não só é importante olhar o juro real, mas também qual a taxa de inflação implícita que está ali. E a gente começou a ter essa posição nas nossas carteiras dos nossos clientes em final de 2022, novembro de 2022. Porque o juro real já tinha batido 2, estava se elevando ainda mais, chegou a bater 3 e pouco, em juros curtos. Você nem precisava abdicar de tempo, você podia ter juros de 1, 2, 3 anos, e além do juro real, a taxa de juro implícita, os break-even inflation, né, que eles falam nos Estados Unidos, estavam abaixo de 2%. Naquele momento, a preocupação do mercado era, puxa, até onde o Fed vai subir juros? Porque a inflação está muito alta. Mas você olhava o break-even inflation, a inflação implícita, estava na casa de 2%. Fala, puxa, quem adquirir este título, a inflação realizada sendo maior do que a espera, que está implícita de 2%, vai ter uma embarcação ao mercado positivo, e o juro real provavelmente não vai ficar 2,5% com 3%, no tempo pode convergir lá para 1%. Então, foi uma posição bem grande que a gente fez. Ainda é válido, continuamos sobrealocados em inflação. Outra parte da renda fixa quebrando, né, em títulos soberanos de inflação, graus de investimento, principalmente bancos. A gente teve aquela situação no Silicon Valley, quando teve o problema. Houve uma contaminação do setor de bancos. Então, dentro dos bancos sólidos, os grandes 5 bancos dos Estados Unidos, a gente falou o seguinte, todos eles foram contaminados. O spread de crédito de investment grade, né, de grau de investimento, oscila entre 80 e 100 bases acima do Treasury americano. Esses bancos estavam pagando 120, 150 bases. Os bancos sólidos, fortes. Então, eles acabaram com o evento Silicon Valley recebendo dinheiro. A gente fez o exercício ali, a gente ficou confortável com 3 ou 4 bancos ali desses super sólidos, os grandes bancos, top 5, e eles emitiram, inclusive, títulos de 2, 3 anos a 6,20%, 6,40% em dólar. Ora, nossa inflação projetada para 2, 3 anos era para baixo de 3, entre 2 e 3, 2003. Com um juro que você conseguia colocar o portfólio rodando a 6,40, o juro real estava bastante atrativo, fora a chance de um ganho de capital. E acabou acontecendo entre outubro e dezembro do ano passado, houve também uma reprecificação dos juros americanos, que também gerou um ganho rápido de capital. Então, ficamos sobrealocados nessas duas classes de subclasses, né, dentro de renda fixa, em títulos de inflação e em grau de investimento. Recentemente, 2 meses atrás, comparando nessa renda fixa a parte mais arriscada por nota de crédito entre mercado emergente e mercado de high yield americano, a gente viu que eles competem um pouco com o mesmo dinheiro, com a mesma classificação ali de risco dentro dos portfólios, e os yields, né, os retornos dos mercados emergentes estavam bastante apertados em relação ao high yield. A gente fez uma ligeira troca dentro dessa subclasse um pouco mais arriscada de renda fixa, trocamos um pouco de mercado emergente por high yield americano. Como? A gente não quer pegar nome a nome, mas através ou de gestores ou de ETFs que você diversifica o risco. Mas um título de
3 anos no mercado emergente, que seja 6, 6,5%. Um high yield americano, através de uma diversificação, está entre 7,5% e 8%. Funciona sempre? Grande parte. Qual que é o cuidado? Se tiver uma recessão muito profunda. O que não parece que ser o caso nesse ciclo econômico. Até, surpreendentemente, não está se encaminhando um cenário de recessão forte nos Estados Unidos. Você explorou super bem as oportunidades aí em renda fixa. Agora, é curioso e muita gente está se questionando como é que mesmo nesse cenário, né, que era já esperado os juros estarem caindo, a Bolsa continuou subindo. E agora que a gente tem pelo menos uma previsão, tal, mesmo que lenta, né, de apenas um corte, mas que vai começar caindo, qual é a previsão da Bolsa agora, né? Se ela já estava voando sem isso, o que era esperado? Você pode falar aí, João, o que a gente está esperando para a Bolsa com esse início de corte aí que está previsto aí para esse ano e ao longo do ano que vem? Vamos lá. Bom, primeira coisa, assim, a gente está esperando 2 cortes para esse ano, tá? Um primeiro em setembro, um segundo em dezembro, e depois um ciclo de cortes, né? Que tende a ser um pouquinho mais extenso do que o mercado tem. Eu acho que essa discussão sobre cortes, obviamente que ela é muito condicional, né? Assim, não é o mesmo ciclo de cortes que o mercado está acostumado a ver. O mercado está acostumado a ver um Fed que corta já com uma deterioração econômica mais exuberante, uma piora de mercado de trabalho e cortes rápidos de juros, né? O que a gente está discutindo aqui é um cenário que ele estaria cortando, como já está acontecendo com outros bancos centrais no mundo, num contexto em que o crescimento não está ruim, os mercados de trabalho estão apertados, né? E é um corte que tem a ver mais com a queda de inflação que já vem acontecendo, e o Fed, na verdade, nesse momento está precisando de uma confirmação dessa queda de inflação, que a gente acha que até setembro virá. Tá? Claro que ele pode esperar um pouco mais, acho que menos, muito difícil que ele corte antes de setembro, mas enfim, a gente acredita que em setembro, com os dados de inflação que a gente vai ter, mais 3 rodadas, né, de inflação, ele pode ter essa confiança para começar esses cortes. Tá? Isso claramente é um fator positivo para a Bolsa, mas acho que vale a pena a gente chamar a atenção que a alta de Bolsa ela veio acontecendo a despeito de uma revisão, né? Como você tinha comentado, da própria renda fixa. Quer dizer, a gente começou esse ano com o mercado precificando 7 cortes de 25 bases, né? Nesse momento tem menos de 2 cortes precificados na curva, né? no Fed Funds futuro. E mesmo assim a Bolsa fez novas máximas. Então acho que a dinâmica de Bolsa ela é uma dinâmica muito distanciada dessa questão da política monetária. Eu não diria que a política monetária está sendo o principal fator para essa dinâmica de Bolsa. Tá? Eu acho que aí entram muito mais setores, uma dinâmica setorial nessa altura. Não, exatamente, Patrícia. E o que o João citou, tradicionalmente você imaginaria, e aconteceu até acho que início, até o meio do ciclo de alta de juros. Você tem uma alta de juros para combater a inflação, você imagina que o Banco Central vai desacelerar a atividade para conter a inflação. E, surpreendentemente, né, no início ou durante o ciclo de alta de juros americanos, esperava-se uma recessão. A discussão se é recessão profunda ou não, acabou não acontecendo. Por quê? Alguns fatores, até o João pode falar de uma expansão fiscal grande, excesso de ganhos, né, que a população teve, mas na parte de renda variável, quem tem puxado os índices da Bolsa, pega o S&P, por exemplo, é um setor específico, que é um tema que tá muito atual, que é a questão da inteligência artificial, os seus efeitos na economia e o quanto eles podem trazer ganho de produtividade, né? Então, durante lá entre 2023 e meio de 2022 até meio de 2023, com a alta dos juros, a gente também tinha uma probabilidade de cenário maior para uma desaceleração mais forte. A gente pegou a nossa alocação de renda variável, fez uma alocação menor do que o alvo, então subalocado, e a gente, olhando o S&P, ou a Bolsa, né, nós somos gestores globais, então a gente tem capacidade de operar em todas as regiões. A gente falou, os Estados Unidos deve estar numa posição um pouco mais favorecida pela dinâmica de crescimento e agilidade de política monetária. Então, vamos ficar mais nos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, quais setores podem se defender mais no cenário de juro alto? Setores mais defensivos, aqueles setores de value, né, de valor. Então, fizemos uma alocação ali. Então, a Bolsa caiu. 2022, renda fixa e renda variável caíram mais ou menos a mesma magnitude, a despeito de terem por construção, né, uma volatilidade diferente, mas a S&P caiu 18, o índice de Global Aggregate caiu na casa de 16. Puxa, os dois caíram muito.
A recuperação foi muito ditada por mais ações de crescimento, de growth. Só que com um detalhe, a taxa de juros nos fez pensar o seguinte, eu quero ter uma duração média, né? Quero ter ativos menos sensíveis à taxa de juros. Então, a gente recua a duration na renda fixa. Na renda variável, como é que se traduz essa leitura de exposição à taxa de juros? Empresas que não precisam ir ao mercado, tomar dinheiro emprestado. Então, são duas dinâmicas que, sobrepostas, a gente tinha que achar o que a gente precisava ter na interseção entre ter o tema de inteligência artificial e não ter dependência de ir ao mercado e tomar dinheiro caro. Então, o que sobrou? Aquele setor de growth, de crescimento, mas de qualidade. E qualidade remetendo a uma sensibilidade menor à taxa de juros. Então, as grandes empresas de tech, que são quase empresas de trilhões de dólares, de market cap, que não precisavam ir ao mercado. E, na verdade, tinham capacidade e robustez de adquirir outras empresas que, num ambiente de taxa de juros mais alta, não ter um funding barato, como foi nos últimos 10, 15 anos. Então, essas empresas acabaram sendo Microsoft, Google, Meta, a própria NVIDIA. Então, houve ETFs, houve esse conjunto de empresas de qualidade, a gente acabou ficando sobrealocado nesses setores. Então, a Bolsa, o S&P, por exemplo, essas acabam sendo puxado por essas empresas. E aí gerou uma análise que até é atual, que é o seguinte, poxa, por que o PI, né, da Bolsa está operando até um desvio padrão acima da sua média? Se a gente for olhar, essas empresas, as magníficas, são sete magníficas, elas acabam representando entre 28% e 30% do índice. E o PI médio delas é acima de 30, 32. Então, talvez a gente tenha que conviver com um PI mais alto do que a média histórica enquanto esse tema permanecer. A gente acha que é um tema perene e estamos ainda se desenvolvendo, né? Estamos vendo quanto que ele vai permear a economia. Talvez, setorialmente, a gente está em tecnologia da informação, olhando os índices, né? Entre 28% e 30% está ali no índice. A gente tem se mantido sobrealocado nesse setor dentro da Bolsa. E como derivada disso, talvez o índice, o setor de saúde, né, o healthcare, possa se beneficiar, eventualmente, de dois outros temas. Envelhecimento da população, necessidade e uma expectativa de vida mais longa. A população mais velha, vivendo mais, teoricamente vai demandar mais exames preventivos e a tecnologia está entrando cada vez mais nesses eventos preventivos. Então, exames preventivos. Então, pode ser que haja um ganho de produtividade muito grande do inteligência artificial dentro do setor de healthcare, de saúde. Um terceiro setor que estamos sobrealocados é financials, né? É setor financeiro. A curva de juros americana segue negativamente inclinada. A partir do momento que começar a ficar claro o início do ciclo, provavelmente a curva vai fazer um movimento de positivo, né? Talvez um bull steepening, vamos dizer assim, né? Que a parte curta cai mais que a parte longa. O setor financeiro, bancos tendem a se beneficiar de uma curva positivamente inclinada. E se essa questão da inflação não ficar tão óbvia, a gente tem a questão daqueles financials que não são bancos. Então, cartões de crédito, porque a receita dessas empresas é pelo gasto nominal. Se tem uma inflação mais alta rodando, mesmo que você tenha que o Fed fique mais tempo ou demore mais para cortar, ou ele continue cortando com a inflação um pouquinho mais alta, ele começa a cortar com a inflação mais alta, a receita dessas empresas é pelo nominal. Então, são esses três setores que a gente ainda gosta. Tem algum ajuste, né? O valuation atual, 5.400, 450. NVIDIA passou, né, sendo a empresa talvez, né, maior de market cap, talvez tenha alguns ajustes, mas os setores são estruturalmente esses três setores que a gente está sobrealocado nos portfólios. Super interessante. Só para ficar claro, em relação à renda variável e à alocação em renda fixa, você falou os que você prefere, mas isso significa que no total a renda variável não está tão sobrealocada como está a renda fixa? Ela é uma posição um pouco mais de alguns setores estratégicos? É um ótimo ponto, Patrícia. A classe de renda variável, pelos juros estarem altos mais tempo, a gente segue um pouco abaixo da alocação de dinheiro nessa classe, um pouco abaixo do neutro, que seria o alvo. Porém, como a gente está aplicando, é a maneira que a gente está batendo o benchmark, que está sobrealocado em setores que a gente entende que façam parte dessa tese de investimento, que é envelhecimento da população, juros mais altos mais tempo, porque a gente conviveu com uma expansão fiscal e monetária muito grande, convivemos com uma inflação de mercado emergente num mundo chamado desenvolvido,
e os juros provavelmente não vão voltar a níveis de uma década atrás. Vão cair uma velocidade talvez um pouco mais lenta, em níveis a taxa terminal da queda provavelmente vai ser maior do que a média dos últimos 10 anos. Então, é mais alto, então a gente segue um pouco subalocado, mas aonde a gente está aplicando tem gerado uma alfa, um ganho maior do que os índices. Então, talvez o Sharpe da alocação está melhor. Perfeito. E, João, isso deve ser o tema aí da próxima eleição americana, né? Qual o juro terminal? Que o mundo inteiro quer saber, mas com certeza o cidadão americano também, para quem se acostumou com juros próximos de zero por muito tempo, vai ser um tema, né? Economia, e essa questão pode levar a uma volatilidade aí no mercado. Nunca se pensou nisso, mas nos Estados Unidos, essa pressão popular poderia vir a mudar alguma coisa? O que os mercados estão pensando sobre isso? Olha, a eleição sempre traz volatilidade, tá? Eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Talvez o mercado ainda não esteja tão focado nisso, mas a tendência é haver um aumento de volatilidade à medida que se aproxima a eleição, tá? É uma eleição super atípica, porque na verdade são duas tentativas de reeleição, tá? Tanto Biden quanto Trump. Obviamente que isso traz, até certo ponto, um conhecimento sobre o que são as agendas, né, de ter experimentado, né, pelo menos um governo de cada um. Mas, ao mesmo tempo, claro, tem muita coisa em jogo porque são agendas muito diferentes, né? Talvez tirando o tema da reindustrialização, que é um tema comum aos dois, de dar subsídios para tentar trazer a manufatura de volta aos Estados Unidos, no resto a gente tem muitas diferenças, tá? Você pode dizer, os dois têm uma postura, no certo sentido, de protecionismo contra a China. Sim, é verdade, mas acho que em graus muito diferentes, né? O Trump vem com um discurso muito mais forte em relação a isso. E não só em relação à China, mas em relação a outras partes do mundo, né? O que pode ser bastante negativo, a gente acha que sobretudo para a Europa, tá? Uma eventual eleição do Trump, na nossa visão, é um tema bastante ruim para a Europa e pode significar um dólar mais forte no curto prazo, né? Um outro ponto que é importante da agenda Trump, além do protecionismo, é a discussão sobre redução de imigração, né? O Fed tem reiterado muito que a imigração tem ajudado no reequilíbrio do mercado de trabalho que está sobreaquecido ainda, né? Já diminuiu sobreaquecimento, mas ainda tem sinais de algum desequilíbrio. E esses imigrantes estão ajudando, né, com mais oferta de emprego, de trabalho, né, nos Estados Unidos. Então, isso está ajudando de fato e pode ser que uma restrição à imigração tenha um efeito também sobre inflação. Então, essa agenda do Trump, ela pode ser vista pelos mercados como inflacionária. É claro que a eleição é uma coisa, né, e governar é outra. Não necessariamente a gente deve levar a valor de face tudo que o Trump tem dito. Mas o que ele tem dito aponta para uma política que é inflacionária, de protecionismo, que está falando de 60% de tarifa sobre China, 10% sobre o resto do mundo, reduzir a imigração, né? Isso tudo pode trazer uma visão um pouquinho mais inflacionária, né? Isso talvez até impacte, por exemplo, as chamadas TIPS, né? Esses papéis indexados à inflação mais curtos, que a inflação, bem ou mal, ela está relativamente ancorada, né? Esses break-even, a inflação implícita. Então, você pode ter um pouco de pressão sobre isso, então pode ser interessante estar alocado também nessas break-evens. Então, eu acho que vai trazer, sim, muitas implicações. E também sobre bolsa, tá? Porque a agenda Biden é uma agenda de, na verdade, voltar a elevar impostos sobre corporações para financiar uma redução de impostos para a classe média baixa e um crédito, né, para crianças, né, sobretudo de baixa renda. Enquanto que a agenda do Trump é uma agenda de impostos baixos, é uma agenda de desregulamentação. Então, isso também vai ter implicações importantes para a própria Bolsa, inclusive em termos setoriais também. Acho que pode ter grandes rotações setoriais, né? Perfeito. Olha, foi ótimo, a gente explorou bastante aqui. Acho que para terminar, a gente só podia entender um pouco o que também está acontecendo com o resto do mundo, né? Claro que quando a gente fala de alocação internacional, a gente foca muito nos Estados Unidos, que faz preço no mundo todo. Mas existem outras regiões que talvez o brasileiro deveria, né, estar mais atento para investir, Europa, que vocês comentaram agora, Ásia, alguma diversificação geográfica que vocês acham interessante também nesse momento? Santucci. Quando a gente olha, nós, né, da equipe de gestão, a gente faz a alocação e os investimentos da carteira dos nossos clientes, a gente olha globalmente.
neste momento, claramente, os Estados Unidos está, né, sobressaindo, mais crescimento, mais dinamismo, taxas de juros bem atrativas. Então, neste momento, os Estados Unidos está capturando, né, as atenções. Agora, é importante também olhar a Europa como um bloco. Ásia, China, Japão, talvez para o cliente ele ir sozinho fazer essa alocação seja um pouco mais complicado. Nós, gestores, a gente está subalocado, né? Tem menos dinheiro em Europa pelo dinamismo. China, a gente observa bastante, está com crescimento, ainda que talvez não ajude outro crescimento global e traga, na verdade, deflação para o mundo. Mas eu acho que talvez olhar a Europa. O que chama um pouco a atenção são os títulos da Inglaterra, de UK, né, João? Estão com yields bastante interessantes. Então, a questão, inclusive, política importante que pode impactar, talvez, o retorno desses títulos. A gente está vendo, enfim, vamos ter eleições agora em julho na Inglaterra, né? O Partido Trabalhista deve voltar. E embora não seja um tema tão forte de campanha, né, assim, depois do Brexit, não se fala muito em Brexit nessa discussão, mas é um partido que deve buscar uma reaproximação com a Europa, né? Isso tende a ser positivo para a economia inglesa, que perdeu muito com o Brexit, né? Existe um estudo de que o PIB dele estaria 5% abaixo do que poderia estar se não tivesse havido o Brexit, né? E também acabou gerando uma inflação. Então, uma busca de uma agenda de maior proximidade com a Europa pode ser positiva para ativos do Reino Unido. Muito interessante. João, Santucci, muito obrigada aí pelos esclarecimentos, insights e participação de vocês, hein? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!